Para entendermos o Gear 5, precisamos primeiro aceitar que fomos enganados. Por mais de 1000 capítulos, acreditamos que Luffy era um homem borracha comum, usuário de uma fruta paramécia de nível médio. Mas a verdade é muito mais estranha. O governo mundial não apenas escondeu a fruta, eles mudaram o nome dela nos livros de história. Mas por qual motivo? Porque o nome original carrega o poder de derrubar o sistema que eles construíram, a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Os Gorosei mencionam algo fascinante. As frutas do tipo Zoan possuem vontade própria. Eles afirmam que a fruta do Deus do Sol parece ter fugido deles por 800 anos. Pense nisso. A fruta não foi apenas perdida. Ela escolheu não ser capturada. Ela esperou o momento certo, a era certa e finalmente o usuário certo. Quando Shanks a roubou de Rusul, ele não estava apenas pegando um tesouro. Ele estava transportando a própria essência da libertação que o governo tentou apagar da história. Muitos dizem que o Gear 5 foi um improviso de última hora, mas Oda plantou essa semente há quase 20 anos. No arco de Skypiea, durante a celebração na floresta, vemos Luffy em uma pose idêntica de Nika. Naquela época, já ouvimos preces ao Deus do Sol. Russell, anos depois, na prisão, ouviu sobre esse mesmo Deus, que traria risos e liberdade para os oprimidos. O Gear 5 não é um erro de roteiro, é o destino de One Piece voltando para casa. Por que o Gear 5 só despertou agora? O despertar de uma Zoan mítica exige que a mente e o corpo do usuário alcance o potencial da fruta. Luffy precisou chegar ao seu limite absoluto. Ele precisou que seu coração parasse. No momento em que o Homem Borracha morreu, o Deus do Sol nasceu. O som do seu coração voltando a bater não era um batimento comum, eram os tambores da libertação. Esse é o marco zero da nova era. Para entender o Gear 5, você precisa olhar para trás, muito antes do anime existir. Oda se inspirou no estilo Rubber Hose, das animações americanas dos anos 30, onde a física não existe e os personagens se esticam e dobram seus limites anatômicos. Enquanto o mundo esperava uma transformação sombria e badass como o Gear 4, Oda entregou algo que parece ter saído de um episódio de Tom e Jerry. É uma escolha corajosa que quebra a expectativa de que mais poder significa mais seriedade. Visualmente, o Gear 5 é um contraste total com tudo que vimos. Luffy torna-se inteiramente branco. No simbolismo japonês, o branco pode representar a morte, mas também o renascimento e a luz pura. Se o Gear 4 representava a força bruta e a fumaça pesada de um motor, o Gear 5 representa a leveza de uma nuvem. Ele não parece mais um lutador de MMA, ele parece uma divindade etérea que está simplesmente se divertindo. É a luz do amanhecer que os bainhas vermelhas tanto esperavam, manifestada em forma de cores. A Toei Animation fez algo incrível aqui. Eles mudaram a sonoplastia do anime. Quando Luffy corre no ar, ouvimos o som de pernas girando como hélices. Quando ele leva um golpe, ouvimos som de metal batendo em borracha de brinquedo. Isso não é apenas cosmético, serve para desestabilizar o inimigo. Imagina ser o Kaido, a criatura mais forte do mundo, e seu oponente está transformando a luta mais importante da sua vida em uma piada de domingo de manhã. O som do riso de Luffy é sua maior arma psicológica. O Gear 5 é tão poderoso que ele começa a vazar para fora da lógica interna do mundo de One Piece. Luffy não afeta apenas o chão, ele afeta a percepção do espectador. Vemos os olhos dos figurantes saltarem, vemos a gravidade agir de forma cômica. É como se Luffy tivesse percebido que ele está em um mangá e decidiu que as regras de lógica não se aplicam mais a ele. Ele é o autor de sua própria luta agora. É a liberdade definitiva, a liberdade das leis da física. Em One Piece, o despertar de uma paramécia permite que você afete o ambiente ao seu redor. O despertar de uma Zoan dá uma nova forma, força e recuperação absurda. O Gear 5 faz os dois. Luffy ganha a resistência física de um deus e a capacidade de transformar tudo que toca em borracha. Mas ele vai além. Ele não transforma apenas o chão, ele transforma a matéria orgânica. Quando ele soca o rosto do Kaido e o punho atravessa a cabeça do dragão sem furar, ele está transformando o próprio Kaido em borracha. Ele está forçando a sua natureza sobre a natureza do inimigo. Aqui entramos no terreno do divino. No capítulo 1046, vemos Luffy agarrar um raio. Como? A explicação técnica é que ele deu propriedades de borracha e eletricidade. Isso quebra qualquer lógica científica, mas faz todo sentido dentro do conceito de liberdade total. Se o Luffy imagina que pode segurar um raio, ele pode. Ele trata a energia pura como se fosse um objeto sólido. Isso abre um precedente perigoso. Se ele pode fazer isso com um raio, ele pode fazer com fogo, com a luz do Kizaru ou até mesmo com o próprio espaço-tempo. A imaginação de Luffy tornou-se uma força fundamental do universo.
No Gear 13-4, Luffy precisava soprar o ar para aumentar seus ossos ou músculos. No Gear 5, esse limite físico sumiu. Ele pode se tornar um gigante simplesmente porque quer. Vimos o Gomu Gomu no Gigante, onde ele trata o Kaido como uma corda de pular. E claro, o Bajarang Gun. Aquele punho não é apenas grande, ele é uma massa sólida de borracha. Haki do armamento e Haki do rei. É um ataque que não apenas esmaga o oponente, mas joga para o núcleo da terra. O Gear 5 permite que ele manipule sua massa sem as consequências de fadiga muscular imediata que ele tinha antes. Mas se ele pode fazer tudo, ele é invencível? Não exatamente. O poder do Gear 5 é diretamente proporcional à vontade e criatividade do Luffy. Se ele perder o foco ou se sua vontade vacilar, a forma entra em colapso. Além disso, o gasto de energia é sem precedentes. O Gear 5 queima a vida do usuário. Vimos em Egghead que após alguns minutos, Luffy murcha como uma bexiga vazia. Ele está literalmente jogando anos da sua vida fora para manter esse estado de liberdade. É o poder máximo, mas com preço máximo. Não é apenas um power-up, é uma frequência. Quando o coração de Luffy volta a bater no telhado de Onigashima, ele não segue um ritmo humano. Zunisha, o elefante milenar que vaga pelos mares há 8 séculos, reconhece esse som imediatamente. Ele o chama de os tambores da libertação. Esse som rítmico e musical sinaliza que o guerreiro que traz sorrisos está de volta. O Gear 5 não é ativado por fúria, como o Super Saiyajin, mas por uma ressonância de alegria. Se o coração não bater nesse ritmo, Nika não aparece. E aqui entramos na maior discussão da comunidade. Luffy é a reencarnação de Joy Boy? A resposta mais precisa, baseada no que o Oda nos mostrou, é que Luffy herdou a vontade de Joy Boy. Joy Boy foi o último usuário a despertar essa fruta durante o século perdido. Ele falhou em cumprir sua promessa com a Princesa Sereia, mas deixou One Piece para trás, para aquele que viesse depois dele. Nika é a figura mitológica, o deus. Joy Boy foi o homem que portou esse poder. E Luffy é o sucessor que finalmente completará o ciclo. Luffy não virou outra pessoa. Ele simplesmente alcançou o mesmo estado de espírito que o lendário Joy Boy possuía. Por que o governo mundial tem tanto medo de um homem rindo? Porque Nika é o guerreiro da libertação. Historicamente, em One Piece, escravos oravam para Nika para que ele viesse libertá-los. O poder do Gear 5 é a maior arma contra o governo mundial, porque ele é incontrolável. Você pode prender um homem, mas não pode prender o riso e a imaginação. Ao se tornar Nika, Luffy torna-se o inimigo natural dos dragões celestiais, que se consideram deuses da ordem, enquanto Luffy é o deus do caos e da liberdade. Toda a história de One Piece gira em torno de trazer o amanhecer. Os bainhas vermelhas, Pedro, os habitantes de Skypiea, todos esperavam pelo sol. O Gear 5 é a personificação desse sol. Quando Luffy flutua diante da lua cheia e ri, ele está sinalizando que a noite de 800 anos está chegando ao fim. Ele não é apenas o rei dos piratas em potencial, ele é a luz que vai expor as sombras de Mary Joyce. Todo poder absoluto em One Piece exige um sacrifício. Vimos o Gear 2 desgastar o corpo e o Gear 4 esgotar o Haki, mas o Gear 5 opera em uma escala diferente. Ele consome a força vital. Quando o Luffy sai dessa forma, ele não está apenas cansado, ele parece ter envelhecido décadas em minutos, como se a Hito Hito no Mi estivesse queimando o combustível do usuário em uma velocidade alarmante. A questão que fica para o arco final é: quantas vezes mais o coração de Luffy aguenta ser forçado a bater no ritmo dos tambores da libertação antes de parar de vez? Muitos fãs pensam que Luffy se tornou invulnerável, mas isso é um erro. Ele ainda é borracha. Ataques de corte e perfuração, especialmente os imbuídos com Haki do Rei avançado, continuam sendo letais. Além disso, existe uma fraqueza psicológica. O Gear 5 induz a um estado de euforia tão grande que Luffy às vezes perde o foco tático. Em uma luta contra alguém frio e calculista, como em Musama ou Barba Negra, esse excesso de brincadeira pode ser a brecha que os vilões precisam. Não podemos falar do futuro do Gear 5 sem mencionar Marshall de Teach. A Yami Yami no Mi tem o poder de anular as habilidades de Akuma no Mi pelo toque. Se o poder do Gear 5 é liberdade total através da imaginação, o Barba Negra representa a escuridão que engole tudo, inclusive a liberdade. Será que o Gear 5 consegue manter sua forma cartunesca se for tocado pelas trevas? Esse será o maior desafio físico e ideológico da jornada de Luffy, a luz que traz um amanhecer contra a escuridão eterna. No fim das contas, o Gear 5 não é sobre ser o mais forte. Oda nos deu essa transformação para reafirmar que o Rei dos Piratas não é quem governa, mas quem é o mais livre. Luffy não queria ser um deus, mas o mundo precisava de um. O Gear 5 é a ferramenta definitiva para quebrar as correntes do mundo, físicas e metafóricas. O despertar de Nika é o sinal de que a longa noite de 800 anos está finalmente acabando.
O Gear 5 mudou One Piece para sempre. Ele trouxe o riso de volta para uma história que estava ficando sombria, e nos lembrou porque nos apaixonamos por esse mangá há tantos anos. Mas e você? Acha que o Luffy terá um Gear 6 ou o Gear 5 é o ápice absoluto? Deixe sua teoria nos comentários, quero ler cada uma delas. Se você chegou até o final do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais!